Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para vocês que nos acompanham, os novos inscritos no canal, sejam bem-vindos. Eu percebi aí, né, vem a notificação de que vários inscritos entraram nesse mês de agosto, julho e agosto, né? Agradecemos a Deus por isso, louvado seja Deus por isso, glória a Deus por isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, Deus tem tocado muito no meu coração para falar a respeito desse assunto. Nós já gravamos um vídeo aí um tempo atrás falando sobre isso, mas nós vamos reforçar, aleluia, este assunto. Olha, precisamos tomar cuidado e ficarmos atentos com, aleluia, os psicopatas da internet. Os psicopatas da internet. Temos que tomar cuidado com os psicopatas da internet, porque tem muito psicopata disfarçado para enganar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Deus tocava no meu coração fortemente. Mulheres, cuidado. Mulheres, cuidado, você que anda à procura de um relacionamento, você que pretende arrumar um marido, um esposo, um namorado, uma pessoa para se relacionar, olha, toma cuidado, toma muito cuidado, porque a internet, em todas, Facebook, Twitter, em todos eles, Instagram, está cheio de mercenários, cheio de psicopatas, sociopatas, narcisistas, que é uma classe de pessoas com dupla personalidade. Olha, eu vou dar alguns sinais, eu quero ler aqui a palavra para vocês aqui, mas antes eu quero dar alguns sinais para que as irmãs, os irmãos, os homens também, né, que tem mulheres também psicopatas, não é só homens, tem mulheres psicopatas também, tem mulheres bandidas também, tem mulheres sequestradoras também, não é só homem. Então, para você identificar um psicopata, um sociopata na internet, quando você começa a conversar com esse tal, com essa tal, um dos sinais principais que eles vão perguntar para você logo de cara. Por que eles fazem essa pergunta logo de cara? Talvez na primeira ou na segunda conversa. Por quê? Porque eles já vão saber se você é uma pessoa fácil, uma pessoa de condições financeiras, enfim. Então eles fazem essa pergunta. Os lobos da internet. Eles fazem essa pergunta. Uns meio sutil, meio como quem não quer nada, outros já são mais diretos. Eles vão perguntar, se não perguntar na primeira mensagem, na primeira ligação, vão perguntar na segunda. Eles vão perguntar em que você trabalha, o que você faz para ganhar a vida. Irmãos, você não é obrigado a acreditar em nada do que eu falo aqui. Mas você que já tem aproximadamente aí a minha idade, você já viveu, já sabe como é que funcionam as coisas, você sabe do que eu estou falando. O psicopata, o sociopata, o narcisista, que são 3 classes de pessoas com dupla personalidade, eles vão te fazer essa pergunta. Do que você trabalha? Se você tem casa própria? E muitas vezes essas perguntas eles fazem assim muito discretamente, para você não perceber que ele está interessado apenas nisso. Mulheres, em nome de Jesus, tomem cuidado. Se Deus colocou isso forte, já há uns 3, 4 dias que o Senhor está com isso dentro de mim, como Deus dizendo assim, fala. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou falar.
Mulheres, cuidado. Cuidado com as propostas. Cuidado com as propostas dos lobos. Então ele vai perguntar para você do que você faz, se você tem casa própria, se você é aposentada. Alguma pergunta dessa natureza material eles fazem. Porque eles precisam saber logo de cara se vale a pena investir. Se vale a pena. Entendeu? Porque o psicopata, o sociopata, eles não têm sentimento de amor por ninguém. Isso não existe na vida deles. O sociopata e o psicopata, eles não têm sentimento de amor, de empatia, de gratidão. Eles não têm sentimento de compaixão por ninguém. Nem por animais, por gatinho, por cachorrinho. Não, eles não têm esse sentimento. Por que eles não têm esse sentimento? Porque, segundo a psicologia, já estudei muito sobre isso, irmãos. Já estudei muito sobre isso e já aprendi muita coisa a respeito de psicologia, psiquiatria. Então, eles não têm compaixão. Na mente do psicopata, do sociopata, eles não têm esse neurônio que os seres humanos comuns têm. Na mentalidade deles, no cérebro deles, falta esse neurônio da compaixão, do amor ao próximo. Eles não têm. É por isso que eles são frios e calculistas. O psicopata, ele mata com a maior frieza e depois, se você vai perguntar para ele, por que você matou? Ele fala assim, matei porque eu quis. Outros vão responder assim, eu queria ver ele morrer, eu queria ver ela morrer. Por prazer. O psicopata, o sociopata, eles têm uma coisa dentro deles que a vida deles é movida pelo prazer do sofrimento do outro. O sociopata, o psicopata, o narcisista, que são assim graus um pouco diferentes, não muito diferentes. O pior deles é o psicopata. Pior deles, mas todos os três são perigosos. Os três são perigosos. São manipuladores. Uma característica clara, evidente, mas muito evidente do psicopata é a mentira. O psicopata, o sociopata, eles mentem e ainda convence a pessoa que aquela mentira é verdade. Ou seja, eles usam a mentira e usam a persuasão. O que é persuasão? É quando a pessoa prova alguma coisa, mesmo que ela não seja verdade. Isso se chama persuasão. Então, eles mentem e ainda persuadem a pessoa a respeito de qualquer coisa. Que a pessoa está errada, que se fizer do jeito dele é que está certo, e eles te provam isso ainda. Essa classe de gente é perigosíssima, irmãos. Perigosíssima. E nós, os cristãos, precisamos estar inteirados disso. Nós precisamos estar inteirados de quem está morando do nosso lado. Quem é o nosso vizinho. Nós temos que conhecer essa parte para saber quem é que trabalha com nós dentro da empresa. Quem é que está dentro da faculdade ali na escola, quais são os alunos. As pessoas têm que saber, para saber lidar com esse tipo de situação. Porque senão é enganado e às vezes até morto, até morta. Porque o psicopata, ele é frio, o sociopata também. Eles são frios, calculistas, ardilosos, sarcásticos.
Outra coisa que o sociopata e o psicopata faz é sempre rir da cara dos outros. Sarcasmo. Já viu essa palavra? Sarcasmo? Tirar, o português, claro, tirar uma onda da cara dos outros. Pois é, o sociopata, o psicopata e o narcisista, eles amam fazer isso. Amam fazer isso. Tirar uma da cara dos outros, fazer chacota, fazer palhaçada, porque eles têm prazer no sofrimento do outro, eles sentem prazer, é isso que faz eles viverem. Parece que o ar que eles respiram é isso. Eles têm prazer de ver o outro chorar, o sofrimento do outro, eles têm prazer. Então, é uma característica muito forte, é muito claro isso, irmãos. Uma delas, a principal delas, é a mentira bem camuflada, bem escondida, é a mentira. E o poder de persuasão que eles têm, de convencer a pessoa, são terríveis. A maioria dos bandidos são psicopatas. A maioria dos assassinos são psicopatas. São psicopatas. Louvado seja Deus. E Deus tocou no meu coração para falar para as irmãs, para todos que nos escutam. Pelo amor de Jesus Cristo, gente, toma cuidado. Porque a internet, o Facebook, essas redes sociais aí que tá cada vez aparecendo mais redes sociais, estão cheias de psicopatas. Estão cheias de homens amantes de si mesmo. E a Bíblia nos revela. A palavra de Deus fala aqui em Timóteos 2, capítulo 3. Olha o que diz a Bíblia. Sabe, porém, o tema é a extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo boa aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E olha o que diz o 6. Porque deste número são os que introduzem pelas casas levadas cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repobros quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como foi o daquele tempo. Louvado seja Deus. Olha, aqui está, a Bíblia está sendo clara, eu nem preciso falar para vocês mais nada, o que o sociopata, o que o narcisista, que é uma qualidade de transtorno de personalidade também muito terrível, e o psicopata. Aleluia. Olha o que diz aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. Eles são tudo isso, irmãos. O que a Bíblia está dizendo aqui, a Bíblia só não está dizendo a palavra psicopata, sociopata. Mas a Bíblia está revelando aqui o que eles são. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães,
ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Você já entendeu. Eles são tudo isso, irmãos, os psicopatas. Eles são tudo isso. Orgulhosos, presunçosos, caluniadores, mentirosos, amantes de si mesmo. O psicopata, ele não ama ninguém, ele só ama ele mesmo. A mulher psicopata, ela não ama ninguém. Nunca amou e nem nunca vai amar. Porque ela só ama ela mesma. Amantes de si mesmo. A Bíblia está revelando aqui. Amantes de si mesmo. Então, mulheres frias. Mulheres que não têm, sabe, não tem o afeto natural de uma mulher normal, de uma mulher humana, de uma pessoa, de um ser humano. Tanto tem homens como mulheres, psicopatas, sociopatas. O que Caim era, irmãos? Caim, quando ele mata o seu irmão Abel, por nada. Ele matou por nada. O que ele era? Um psicopata. Ele matou seu irmão Abel. Deus aparece para ele, a voz de Deus aparece para ele e fala com ele e pergunta: onde está o teu irmão Abel? Ele friamente responde para Deus: e lá sou eu guardador do meu irmão? Quem guarda tudo, quem guarda as coisas, quem guarda o ser humano é você, não sou eu. Então, ele é terrível, até com Deus ele é terrível. Olha o que ele responde para Deus: sou eu porventura guardador do meu irmão? Eu não sei. A mentira, porque ele sabia onde Abel estava. Então, o psicopata, a primeira característica dele é a mentira, é enganar. E ele tenta enganar Deus. Caim tenta enganar Deus. Caim. Lúcifer é um psicopata terrível. Ele tentou e conseguiu enganar a terceira parte dos anjos no céu. Olha o que um psicopata não faz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tomem cuidado com esses tipos de homens, com esses tipos de mulheres. Tomem muito, mas muito cuidado. Porque os psicopatas, eles estão em todos os lugares. E eu vou te falar uma coisa aqui, sem medo de errar. Dentro das igrejas também tem psicopata. Dentro das igrejas também tem sociopatas. Dentro das igrejas tem estas pessoas com transtorno de personalidade. Dentro das igrejas, em cima dos altares, nos púlpitos das igrejas, tem estrupador, tem pedófilo, tem matador, tem de tudo. Dentro das igrejas. Ah, irmã, mas, nossa, dentro das igrejas? Exatamente, dentro das igrejas. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás, ele habita nas regiões celestiais. Ou seja, ele fica circulando as regiões celestiais. Deus pergunta para Satanás: Satanás, de onde vens tu? De onde vens tu? Está lá em Jó 2. De onde vens tu? Ele responde: de passear pela terra e andar por ela. Muitas pessoas pregam, eu já vi pregador pregando, dizendo que o diabo não entra dentro da igreja. Isso não é verdade. O diabo entra dentro da igreja, sim.
Ele entra e sai. Ele entra e se lá dentro tiver algum vaso dele, você pode ter certeza que ele não vai só entrar, como ele vai fazer morada. Exatamente. Irmãos, você sabe que eu não minto. Você tá vendo aí pastores estrupando crianças. Pessoas que... Porque um homem desse para mim nunca foi pastor. Ele é um mercenário desde sempre. Padres estrupando criança. Sabe? O obreiro, aquele homem que diz que é diácono, que é presbítero, engravida a menina de 14 anos. Isso é o que, irmãos? Isso é Deus ou é o demônio? Na vida dessa pessoa? É o demônio. Muitos estão achando, ele é presbítero, ele é diácono, ele é isso, ele é obreiro, ele é isso, ele é aquilo. Então, ele jamais vai fazer uma coisa dessa. Aí coloca a mão no fogo pelo tal. E às vezes está colocando a mão no fogo por um bandido, por um estrupador, por um pedófilo. O diabo está dentro das igrejas, irmãos. Não se iludam. Não se iludam. Não se iludam com palavras bonitas, com pessoas que faz fogo cair do céu, porque o diabo também faz fogo cair do céu. Ele se transforma em anjo de luz. Ele transformou a vara que estava na mão do mago ali no tempo de Moisés, ele transformou numa cobra. A vara de Moisés, quando foi lançada ao chão, virou uma serpente. Aí os magos do rei lá de Nabucodonosor, os magos dele, os feiticeiros dele, fez a mesma coisa. Jogou a vara no chão e virou uma serpente. Porque o diabo vive de imitar Deus. Então não se iluda, irmã. Não se, eu vou casar com ele, porque ele é um homem bom, ele é um homem sincero, ele prega a palavra, ele isso, ele aquilo, ele falou que está arrependido, ele falou que está isso, que... Cuidado. Cuidado. Irmãos, Deus me traz aqui para falar algo que aconteceu aqui na minha cidade onde eu moro. Tinha um casal que eles tinham, eu vou resumir, tá, irmãos? Tinha um casal que eles eram da Assembleia de Deus. Eu conheço a igreja de qual eles eram. Eles eram da Assembleia de Deus, esse casal. Então, eles tinham uma filha única. E essa menina foi criada dentro da igreja, formosa, bonita, muito esperta, muito sábia, cantava com a mocidade. Então, quando ela chegou à idade de 20 anos, aproximadamente, tinha acabado de completar. Então, ela nunca tinha namorado. Os pais sempre ali orientando, minha filha, cuidado, minha filha, minha filha, minha filha. Bom, o diabo ele é terrível, irmãos. E com isso que eu vou te contar, eu vou te provar que o diabo entra dentro da igreja assim. Então, aquela moça ali feliz, os pais muito felizes, ela era muito bonita, né? Uma moça formosa, uma moça bonita, estava estudando, né? Já estava na sua carreira de profissão, estudando uma profissão. Então ali os pais com aquele zelo, com aquela menina, com aquele amor, né? Com aquela moça. Bom, certo dia chega um rapaz na igreja. Isso aconteceu aqui onde eu moro, irmãos. Certo dia chega um rapaz muito bem aparentado. Ninguém conhecia ele, mas ele se apresentou ali, aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus, se batizou nas águas. E ali ele mudou o regime dele, as vestes, o cabelo, cortou o cabelo, ficou um crente, um verdadeiro crente. Bom, quando Deus fala para Samuel, Samuel, não atentes para a aparência, porque eu conheço o coração, Samuel. Eu sou Deus que conhece o som do coração do homem e da mulher. Então, nós precisamos orar, irmãos, porque as aparências enganam, e enganam muito.
Então, irmãos, o rapaz estava ali e o rapaz começou a cantar com a mocidade, aquela coisa toda, foi se inteirando, se inteirando, se inteirando. Não deu um ano, o rapaz já estava de olho, ou seja, logo que ele chegou na igreja, ele já estava de olho na menina, na moça. Se não me falha a memória, se a minha memória não me deixa falhar, ela chamava Larissa. Então, e a menina começa a gostar dele, a moça começa a gostar dele. E ela aproximadamente 20 anos e ele aproximadamente 22 para 23 anos. Aproximado. Então, resumindo, ali começaram a conversar e aí ele muito interessado na menina, os pais dela disseram, filha, você está estudando, filha, não se envolve com namoro agora. E um aconselhava daqui, o outro aconselhava dali. Minha filha, cuidado, filha, por favor, cuidado, tem que orar. Não, mãe, eu gosto dele, ele gosta de mim, ele já está na igreja já há algum tempo, o rapaz dava um testemunho assim de brilhar na igreja. Bom, os pais não conseguindo segurar ela, então ele foi e pediu ela em namoro. O rapaz foi e pediu a moça em namoro. A mãe ficou com o pé atrás, a mãe comentou com uma irmã da igreja, que eu conheço bastante ela, essa irmã, a irmã, não vou falar o nome dela, mas enfim. Então ela disse, ô irmã, ora pela minha filha, irmã, ela tá querendo namorar com fulano de tal, jovem assim, 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 mas eu não sei. Ela comentou com essa irmã da própria igreja dela. Irmã, eu sinto um aperto, irmã, eu sinto uma coisa ruim, irmã. O que significa isso? O que quer dizer isso, irmã? Eu não sinto que esse rapaz é a pessoa preparada para a vida da minha filha, irmã. Me ajude em oração. Ela pediu para essa outra irmã, me ajude em oração. Tá bom, irmã, eu vou orar. Vamos orar sim. Vamos orar para Deus falar se é ou se não é, enfim. Irmãos, e ali a coisa foi ficando mais séria. Logo que eles começaram a namorar, alguns meses depois que eles começaram a namorar, o rapaz já queria casar. E os pais da moça achou muito estranho aquilo. Porque antigamente, isso aconteceu, tá, com uns 12 anos atrás. Mais ou menos, irmãos. 12 a 13 anos atrás aqui. Então, nessa época, os pais, né, ainda oravam mais, buscavam mais com os filhos, oravam mais para tudo. Então, eles falaram não. E as igrejas tinham aquele tempo de namoro para poder casar, né? Não, ainda tá cedo. Não, porque nós já estamos né, bastante tempo namorando, há quase um ano namorando e tal, e tal, e tal. Eu quero casar com a sua filha. E os pais resistindo, os pais da moça resistindo, porque eles sentiam que não era de Deus e que... Irmãos, eu vou resumir. Acabaram consentindo com o casamento. Acabaram consentindo com o casamento daquele casal. E ali, né, os pais foram obrigados a arrumar casa para eles, enfim, arrumou tudo, fez tudo certinho e tal. 3 meses depois do casamento, a mãe liga para a filha. E a filha não atende. Então, todo dia ela ligava para a filha. Filha, tá tudo bem? Você tá bem? Né? Todo dia ela ligava para a filha. Nesse dia, ela liga para a filha e nada. Ela foi pro marido dela, ligou no trabalho do marido dela e falou assim, olha, eu não tô conseguindo falar com a nossa filha. Eu tô preocupada. Daí ele fala para ela, vai até lá. Ela se levanta, a irmã se levanta e vai até a casa da filha, que não ficava tão longe. Pegou o carro e foi. Quando ela entra, a porta da frente estava aberta
ela entra. Quando ela chega no quarto do casal, a filha dela estava morta. Ele matou a moça. Ele matou a moça. Ele matou, pegou os documentos dele e deixou tudo aberto e fugiu. E fugiu. Matou a moça. E ninguém, até hoje, ninguém sabe o porquê que ele matou ela. E a polícia deu o que fazer. Levou, acho que aproximadamente mais de 1 ano para encontrar, porque ele foi embora. Ele sumiu no mapa. E a polícia demorou muito tempo para encontrar esse cara. Mas o demônio não era crente? O Satanás não era crente, irmãos? Você vê que a gente fala assim, acho que a irmã Carmelita está falando demais. Eu não estou falando demais, gente. É porque eu já vi coisas absurdas. Eu não falo nem a metade aqui. Eu tenho experiência, irmãos, de igrejas, de pastores, de pessoas que dizem que é isso, que é aquilo, sabe? Deus me deu uma visão espiritual. Quando eu bato o olho num ser humano que diz que é isso, que é isso, que é aquilo, que é reverendo, que é isso, que é aquilo, eu falo, ih, não é não. Não é não, porque Deus mostra o demônio por detrás dele. Irmãos, ele matou a moça. 3 meses de casada, de casados. Isso não foi o diabo que enviou este homem lá dentro da igreja? Foi o diabo, foi Satanás que enviou ele lá dentro da igreja, fez ele aceitar Jesus, fez ele chorar, fez ele cortar o cabelo, fez ele colocar roupa de crente, fez ele cantar no grupo de jovem. Foi o diabo que fez isso. O diabo fez isso. Fez ele fazer tudo isso, enganou todo mundo, para no final executar a obra suja dele, porque Satanás veio para isso, para matar, roubar e destruir. Matou a moça cheia de vida, estudando. Então, o diabo entra ou não entra dentro da igreja? Entra. Ele entra. Cuidado com os namoros dentro da igreja. Cuidado, cuidado. Ou seja, tanto o homem tem que vigiar, porque tem mulher também que é demônio puro. Tanto o homem tem que vigiar, como a mulher também tem que vigiar. Tem que vigiar. Não adianta só ficar orando. Tem que vigiar. Não ficar se iludindo com conversinhas, com palavras bonitas. Uma coisa que o psicopata faz, irmãos, é elogio. O psicopata, quando ele quer conquistar uma mulher, ou uma mulher psicopata quer conquistar um homem, eles usam o elogio. Aquele elogio falso, aquele elogio camuflado. Sabe assim? Elogia a pessoa, coloca a pessoa naquele patamar lá em cima, dizendo, você é o cara, você é isso, você é aquilo, fica contra Deus e todo mundo e fica a favor dele ou a favor dela só para ganhar a confiança. Só para ganhar a confiança. Quando ele ganha a confiança, que ele vê que a pessoa já está na palma da sua mão, ele pega e faz as atrocidades que ele quiser. Porque ele já ganhou a confiança. Ela já ganhou a confiança do homem. Ela já ganhou a confiança da mulher. O psicopata já ganhou. Então ele vai fazer o que ela quiser, o que ele quiser, ele vai fazer. Sabe? Eles são assim. Eles não têm natureza humana. Eles não têm amor, compaixão, misericórdia. Não, isso não existe na vida dessa classe de gente. Não existe. Não adianta você querer transformar um psicopata. Porque o psicopata não tem arrependimento. Porque ele não tem esse neurônio que lhe faz se arrepender do que fez. Que lhe faz voltar lá atrás e ver, você matou, você fez isso. Ele não tem esse neurônio, irmãos. Então é um perigo.
É um perigo. Você não vê aquela mulher, aquela moça lá, tão bonita, que matou em 2010, 2012, se não me falha a memória, ela matou o pai e a mãe, passou na TV do Brasil e do mundo inteiro, matou o pai e a mãe para ficar com a herança. Depois os policiais perguntaram para ela assim, por que você fez isso? Por que você matou seu pai e a sua mãe? Ela, eu queria o dinheiro deles, eu quero a herança deles. Aí o policial falou para ela, mas agora você vai ficar na cadeia. O que adiantou você matar eles dois para pegar a herança? Mas pelo menos eu fiz o que eu queria fazer. Uma filha, irmãos, filha. Uma psicopata. Uma cobra venenosa. Então, é só Deus para guardar e livrar. E a gente tem que vigiar. Vigiar. Porque a psicopatia, ela tem 3 graus de psicopatia, segundo os psiquiatras, psicólogos. Existem três graus de psicopatia. Tem o leve, o moderado e o grave. Mas todos esses 3, segundo a psicóloga explica, todos esses 3 são perigosos. Mas tem graus, né? Tem o 1º, o 2º e o 3º grau. Então, irmãos, a atrocidade, não é o que está dizendo aqui a palavra, são cruéis, traidores, obstinados, homens blasfemos, presunçosos, soberbos, avarentos, amantes de si mesmo. Judas era um psicopata. Caim, Herodes e tantos outros. Barrabás. Tantos outros homicidas que está, segundo a Bíblia, todos eles eram psicopatas. Eles eram a semente do mal. Semente do mal. A semente do mal, irmãos, eu vou... agora não dá para o vídeo não se estender muito, mas eu vou fazer um vídeo aqui para vocês saberem e conhecerem quem são os filhos da perdição. Existem os filhos da perdição. Eu vou já adiantar o assunto assim. Existe aqueles que têm arrependimento e que não têm. Uma irmã uma vez me fez uma pergunta e me perguntou assim, irmã, mas um psicopata, ele não pode se converter a Deus? Ele não tem como se converter a Deus? Olha, o psicopata verídico, real, do 3º e 2º grau, não tem. Eles não têm porque eles não têm esse sentimento de arrependimento. Porque automaticamente, quando a gente se arrepende de alguma coisa, a gente sente, por exemplo, se a gente bate num cachorro, bate assim para valer, para machucar o cachorrinho ou o gato, seja o que for. Então, quando bate o arrependimento na pessoa, a pessoa fica com muita dó daquele animal, porque bateu o arrependimento. E arrependimento, meus irmãos, não é remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra, muito mais profunda. Então, a pessoa, nossa, eu bati no cachorro, nossa, me arrependi. Então, a pessoa sente aquele arrependimento dentro dele. Ele tem dó do cachorro que ele bateu. Só que o psicopata não tem isso. Ele bateu ou até matou o cachorro e para ele tá tudo bem. Para ele é como se não tivesse acontecido nada. Nada. Não viu o caso dessa mulher, dessa moça, acho que de 23 anos na época, ela matou o pai e a mãe friamente. Com a ajuda do namorado, matou o pai e a mãe. Quer dizer, teve algum remorso? Não. Teve arrependimento? Também não. Ela não se arrepende até hoje, ela não se arrependeu. Ela não se arrependeu. Então, essas pessoas que agem assim são as sementes da perdição. São as sementes do mal. E quando é que... E por que vem a semente do mal? Por que a semente do mal frutificou sobre a terra? Primeira coisa, a semente do mal começou pelo pecado. Pelo pecado de Adão.
Então a semente do mal entrou. Então a semente do mal tem 3 classes também de semente do mal. E uma delas que eu vou falar aqui, não tem como se arrepender e também não tem perdão de Deus. Sabe qual que é? É aquele filho que foi gerado por incesto. Sabe o que é incesto? O pai que teve relacionamento com a filha. É incesto, é abominação para Deus. Está escrito lá em Levítico, Números. É abominação. O incesto é o filho ter contato com a mãe, ou o pai ter contato com a filha. Assim, os 10 mandamentos está tudo escrito lá, que não pode, é incesto, é abominação perante Deus. Então, uma criança que é gerado do incesto, por exemplo, de uma irmã com um irmão, são 2 filhos, uma irmã e um irmão, são irmãos de sangue, e o irmão estrupa a irmã e ela fica grávida. Então, esse filho, se ele nascer, ele é o filho da perdição. Ele é uma semente do mal. O pecado deu a luz a esse filho. O pecado desse irmão e dessa irmã, que era de sangue, eles deram a luz ao pecado. Eles deram a luz ao pecado. Então, essa pessoa que nasce, essa criança que nasce de incesto, não pode ser perdoada por Deus, porque já está escrito e determinado lá nos livros de Levítico, Número, lá tudo escrito a respeito disso. Lá no Velho Testamento, você pode ler. Não tem perdão. É uma proibição, foi uma proibição de Deus. Tanto no Velho Testamento como agora. Continua sendo proibido. Filho, pai, usar a filha, ter relação sexual com a filha, isso é incesto. E o que nasce desses incestos são os filhos da perdição. Então, os filhos da perdição que a Bíblia fala, um deles são esses tais. Que é considerado o pior de todos. Esses são os filhos da perdição, o que nasce de incestos. Compreendeu? Então, são sementes, foi o pecado que deu a luz. Então, aquele ser foi criado, não foi Deus que criou aquele pecado, ou seja, aquela pessoa. Foi o pecado daqueles 2, porque Deus amaldiçoou essa prática. Então, quando alguém faz essa prática, aquele fruto, ele é maldito. Não tem perdão, não entra no céu também, não tem arrependimento. É por isso que o mundo está cheio de psicopata. Porque esses tipos de pessoas que nascem assim, de incesto, do pai que fez um filho na própria filha, o pai fez um filho na própria filha. Então, eles são condenados. Esses filhos que ele fez não tem arrependimento, não tem perdão, nem aqui, nem em lugar nenhum, porque foi amaldiçoado por Deus esse ato. Está compreendendo? Então, leia a Bíblia, está lá no Velho Testamento, Levítico, Número, lá na criação dos 10 mandamentos, está tudo escrito lá. Não pode. É uma prática condenada por Deus. Então é por isso que hoje você vê aí sociopatas, pessoas com transtorno de personalidade, tudo essas coisas, irmãos, vem daí. Vem daí. É a semente do mal. É a semente, foi dado à luz ao pecado. E é por isso que o pecado está reinando cada vez mais no mundo, né? Por conta dessas coisas. E tem uma outra classe de gente aí que também não é perdoado por Deus e também não entra no céu. Mas fica para um próximo vídeo, né? Nós vamos falar a respeito num próximo vídeo. Mas essa é para você saber, para você conhecer. Aleluia, louvado seja Deus. Mas, glória a Deus nas alturas. Temos que tomar cuidado. Porque muitas vezes o teu vizinho é um psicopata
A tua vizinha é uma psicopata e você não sabe. Então vigia, cuidado, presta atenção, porque a coisa é séria. A coisa é séria. A coisa é séria. Nós temos que orar muito e vigiar. 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 O crente não pode, meus irmãos, fazer aliança com qualquer pessoa. O crente não pode levar qualquer um para dentro da sua casa. Não pode, isso é perigoso demais. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Vamos ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos abordar esse outro assunto, porque ainda tem aí mais 2 classes de seres humanos que não entrarão no reino do céu, que não têm o perdão de Deus, mas nós vamos deixar para um próximo vídeo para não se prolongar mais, amém, meus irmãos? Deus abençoe, fiquem atentos, Deus ama a alma de vocês e não querem que vocês caiam em laços, caia em armadilhas feitas pelo diabo. Vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.